Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventuranças é a nossa temática da semana e vamos estar falando de alguns versículos de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado significa mais do que feliz, mais do que alegre. Bem-aventurado é para aqueles que estão colocando a sua esperança na glória, está colocando a sua esperança na eternidade. Não estou dizendo que você não deve se importar com essa vida terrena. Deve sim, deve fazer o seu melhor, deve se importar com as pessoas, deve servir as pessoas, deve projetar o seu futuro, traçar planos para o seu amanhã. Isso tudo é bênção e é maravilhoso. Mas a nossa vida não se resume aqui. Existe algo por trás, existe algo além. E aqui nós vamos ver Jesus ensinando no seu Sermão do Monte ou Sermão da Montanha acerca dessas bem-aventuranças. Então nós vamos entender aqui nesse texto de Mateus 5 que nós precisamos perceber a necessidade de ter a presença de Deus aqui no versículo 3, quando diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que precisam se relacionar com o seu Criador. A criatura precisa se relacionar com o Criador. Jesus ele não veio para os orgulhosos ou os autossuficientes espiritualmente, mas sim para os pobres de espírito, aqueles que têm necessidade de um relacionamento diário com Deus, aqueles que se relacionam com pessoas, que têm seus planos, que têm seu trabalho, que têm suas famílias, que têm um futuro pela frente e se envolve com o seu dia a dia, com suas atribuições. Muito bem fazer isso e eu incentivo você a ser um vencedor, mas Jesus ele veio para aqueles que têm necessidade, além de tudo isso, necessidade dele, de um relacionamento íntimo, profundo, sincero, autêntico. Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, o Sermão do Monte ele tem algumas características. E a primeira característica que nós vemos aqui no versículo 1, quando diz assim: aproximaram-se dele os seus discípulos. Só se aproxima de Jesus aqueles que estão dispostos a seguir Jesus. Se você hoje está assistindo esse programa, eu creio que é o próprio Espírito Santo que te atrai o seu coração para ter fome e sede da sua palavra, fome e sede da presença gloriosa de Cristo. E hoje você pode se relacionar com esse Deus tão grande, tão soberano, tão supremo. O que seria de nós se não fosse esse Deus? Há um texto no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo do 7 ao 10, que diz assim, vamos lá para Tiago, no 4, do 7 ao 10, a palavra de Deus diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo aquele que está antes sujeito a Deus. Se sujeitar a Deus é quando você desprende o seu coração das coisas desse mundo. Não tem como você se sujeitar a Deus se você não se desprender. Então diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Não desanime, não retroceda, não abra mão das suas convicções. Se você está se achegando a Jesus, você vai ser tentado a desistir desse caminho, mas persevere, tenha esperança, e a sua esperança é a glória de Deus, a sua esperança é a eternidade com Cristo. Versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É necessário se achegar a Deus. Está dizendo aqui nesse texto: chegai-vos a Deus. Se você se achega a Deus, Ele não vai te desamparar.
se você é um pobre de espírito, se você está reconhecendo a sua limitação, a sua humanidade, a sua necessidade de arrependimento, se você se achega a Deus com seu coração rendido e quebrantado, sujeito, não tem como Ele não olhar para você, Ele não se aproximar de você, Ele não inclinar o coração para você. Ache graça diante de Deus. Versículo 8 ainda, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Limpe sua mão. Quando está falando de limpar a mão, está falando de limpar as suas atitudes, a maneira como você age no seu dia a dia. Limpe o seu coração dos sentimentos egoístas, dos sentimentos orgulhosos, da arrogância. Limpe o seu coração de sentimentos de medo, de insegurança, de derrota. Limpe o seu coração completamente. Quando você se achega a Deus, você confia nele, você entrega o seu caminho a Ele e Ele tudo faz. É promessa. Versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se há humilhação, se há quebrantamento, se há rendição, há uma exaltação de Deus. Mas exaltação não é, querido, para que as pessoas olhem para você e você seja reconhecido perante os homens, mas que você seja reconhecido perante Deus, o seu Criador que se importa com você. Busque um arrependimento genuíno e profundo através do conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe.